Em campos que parecem pacíficos, a cada safra ocorre uma corrida silenciosa contra o tempo, o clima e a produtividade. Milhões de toneladas de produtos agrícolas não surgem por acaso, são o resultado de experiência, máquinas e decisões precisas a cada hora. Neste vídeo, acompanhe essa jornada, um retrato fiel de como a agricultura moderna funciona. Todos os anos, o mundo produz até 1,9 bilhões de toneladas de cana-de-açúcar. Para processar um volume tão grande, o ser humano não pode depender apenas do trabalho manual. A colheitadeira moderna move-se ao longo das fileiras de cana. Na parte frontal, lâminas giram continuamente, cortando rente à base de cada planta conforme a máquina avança. Logo em seguida, os eixos helicoidais começam a trabalhar, puxando a cana para dentro do corpo da máquina para processamento. Depois, os colmos de cana são elevados por um duto e soprados diretamente para o caminhão que trafega paralelamente ao lado. Todo o processo ocorre de forma quase contínua, permitindo que a colheita seja rápida para atender à enorme demanda do mercado. A temporada de Natal está chegando e, com ela, a enorme demanda por árvores de Natal em todo o mundo. Estima-se que cerca de 120 milhões de árvores sejam cortadas anualmente para atender a esta época festiva. A colheita de árvores de Natal é feita principalmente com serras. Os produtores precisam operar de forma rápida, mas precisa, garantindo que as árvores sejam cortadas de forma limpa, sem danificar o formato da folhagem. Para árvores de tamanho médio ou pequeno, utilizam-se transplantadoras ou máquinas de corte para economizar mão de obra e aumentar a eficiência. Após serem cortadas, as árvores não são transportadas imediatamente. Elas são cuidadosamente amarradas, envolvidas em redes e preparadas para venda ou exportação. O próximo produto é o pistache. Em pomares de grande escala, os agricultores costumam usar vibradores de árvores para substituir a colheita manual. O braço mecânico do equipamento agarra firmemente o tronco e vibra intensamente por alguns segundos, o suficiente para derrubar todos os pistaches maduros. O processo de vibração é cuidadosamente controlado para garantir que os frutos caiam completamente, limitando impactos desnecessários na árvore. Abaixo, grandes lonas de proteção já estão abertas para parar todos os frutos que caem. A partir daí, uma esteira transportadora os leva diretamente para contêineres para armazenamento temporário, prontos para as próximas etapas de processamento e transporte. Máquinas modernas também auxiliam muito os agricultores no processo de colheita de batatas. Esta máquina possui um sistema de esteiras potente para se deslocar com estabilidade pelos campos. A unidade de escavação da máquina corta profundamente o solo. A terra junto com as batatas é levantada suavemente e colocada em um sistema de esteiras de peneiramento. Aqui, o sistema realiza a separação da terra através de vibrações leves, deixando a terra cair e retendo apenas os tubérculos. Após uma limpeza básica, as batatas são transportadas para a parte traseira da máquina. Ali, trabalhadores realizam a triagem e verificação de qualidade. As batatas limpas são coletadas em grandes sacos. Graças ao apoio da tecnologia moderna, a China produz mais de 93 milhões de toneladas de batatas todos os anos.
Diferente da batata, a colheita da melancia ainda exige a observação direta humana. O agricultor verifica manualmente o grau de maturação de cada fruta antes de decidir cortá-la. Quando a melancia atinge o ponto ideal, o talo é cortado e cada fruta grande e redonda é erguida do campo. Em seguida, os colhedores levam as melancias para o caminhão. Na carroceria, há sempre alguém posicionado para receber e organizar as melancias ordenadamente, visando evitar impactos e reduzir danos durante o transporte. Nos últimos anos, muitas fazendas começaram a usar sistemas de esteiras móveis para auxiliar na colheita. A combinação de experiência e tecnologia ajudou a melhorar significativamente a produção de melancias, estimando-se que o mundo produza 100 milhões de toneladas anualmente. A seguir, veremos o processo de colheita de mel, um trabalho que exige cautela e paciência. Primeiro, o apicultor utiliza um fumegador ou soprador para afastar as abelhas dos favos. Uma vez que as abelhas saíram, as molduras de madeira repletas de mel são retiradas suavemente da colmeia. Estas molduras estão agora pesadas e brilhantes, indicando que a quantidade de mel acumulada é suficiente para a colheita. Depois, as molduras são colocadas em uma centrífuga para separar o mel da cera de forma eficiente. O fluxo de mel puro e dourado escorre para baixo, sendo filtrado antes de ser embalado e vendido no mercado. O próximo destino é o campo de pepinos. Cada pessoa carrega um cesto, caminha ao longo das fileiras, observa atentamente e colhe manualmente cada pepino maduro. Este método ajuda a selecionar os pepinos no momento exato, garantindo a qualidade e o formato do fruto. Em fazendas modernas, colheitadeiras de pepino estão gradualmente substituindo o trabalho manual para acelerar o ritmo. A máquina desloca-se pelas fileiras e o cabeçote recolhe todos os frutos e ramas. Todo o processo é projetado para minimizar danos aos frutos. Após serem separados da planta, os pepinos são imediatamente limpos e transferidos para grandes recipientes que rodam paralelamente no campo. Graças a este sistema, toneladas de pepinos podem ser colhidas em apenas um dia, atendendo à grande demanda do mercado. A colheita do durião é uma tarefa que exige experiência e muito cuidado. O momento em que a fruta atinge a maturação adequada costuma ocorrer entre 95 e 120 dias após a floração. Normalmente, o durião é colhido de 4 a 8 dias antes de estar totalmente maduro para garantir tempo suficiente para transporte e conservação. Na colheita, o produtor corta o talo que liga a fruta ao galho para evitar danos à árvore e limitar rachaduras na casca. Cada movimento é executado de forma decidida, porém suave. Para as frutas situadas no alto, o colhedor sobe para alcançá-las e cortar o talo. A fruta é então passada para quem está embaixo. Para as que estão em posições baixas, basta cortá-las diretamente do chão, garantindo a segurança e mantendo a qualidade do fruto. A colheita de tâmaras também requer mãos humanas. Todos os anos, mais de 990 mil toneladas de tâmaras são produzidas em todo o mundo. Para alcançar com segurança os cachos no topo da árvore, os agricultores amarram cordas ao redor do tronco e sobem com cuidado. Uma vez no topo, eles selecionam cada tâmara madura no cacho. Após o corte, elas são baixadas ao chão por cestos suspensos, evitando que os frutos sejam esmagados e mantendo sua integridade.
Já no chão, as tâmaras são reunidas e lavadas com água para remover poeira e impurezas. Por fim, os frutos selecionados são secos ao sol por alguns dias, prontos para armazenamento e consumo. O próximo produto é a goiaba. A goiaba costuma ser colhida inteiramente à mão para garantir a qualidade de cada fruto. Os agricultores observam atentamente e escolhem com cuidado as frutas que acabaram de amadurecer. Na colheita, utilizam tesouras para cortar o talo de cada fruta e as colocam em cestos. Este método ajuda a reduzir arranhões e amassados, o que é especialmente importante para goiabas vendidas frescas. Quando o cesto está cheio, as goiabas são reunidas em um ponto do pomar. Ali, os agricultores realizam a triagem, selecionando as frutas mais frescas, prontas para serem distribuídas aos consumidores. Diferente da goiaba, o bambu costuma ser colhido apenas ao final da estação chuvosa e início da seca, quando os colmos já têm dureza suficiente e menos seiva. Ao cortar, costuma-se fazê-lo rente à base. O restante da base é triturado para evitar que o bambu gere novos brotos laterais. No entanto, eles ainda deixam alguns brotos no bambuzal para que a planta continue se desenvolvendo, garantindo a fonte de bambu para as próximas safras. Dependendo do tipo, cada vara de bambu pode pesar entre 15 e 30 quilos, exigindo que o colhedor tenha boa saúde física. Após serem derrubados, os bambus são transportados para servir a diversos setores, desde produtos artesanais até itens cotidianos como cestos, suportes ou palitos no dia a dia. O próximo local é o bananal. Quando as pontas das folhas começam a murchar, os frutos mudam de verde escuro para verde claro e as pontas das flores caem. É o momento ideal para a colheita. Uma equipe de colheita de bananas precisa de, no mínimo, 2 pessoas trabalhando juntas. Uma pessoa usa uma faca afiada para cortar o cacho do tronco da árvore, enquanto a outra se posiciona para segurar o cacho pesado. Com habilidade e um ritmo de trabalho constante, um trabalhador pode colher até centenas de cachos em um dia. Após o corte, os cachos são carregados pelos trabalhadores até um sistema de cabos. Cada sistema desses pode transportar, em média, cerca de 90 cachos por vez, levando as bananas do campo até o galpão de forma rápida e segura. A colheita de berinjela também é organizada em uma linha de produção contínua. As berinjelas são colhidas diretamente do campo, cada uma selecionada ao atingir o tamanho e a maturação ideais. Logo em seguida, são colocadas em um sistema de esteiras para serem levadas à área de processamento. Ao longo da esteira, trabalhadores ficam posicionados para realizar a triagem e embalagem das berinjelas. Com a escala de produção cada vez maior, métodos de colheita rápidos como este tornam-se essenciais. Globalmente, a produção de berinjela está prevista para atingir cerca de 63 milhões de toneladas até 2026. A manga é uma das frutas mais cultivadas na Ásia, com uma produção que atinge cerca de 12,42 milhões de toneladas. Este grande volume exige que o processo de colheita seja organizado com cuidado para garantir a qualidade ao chegar ao mercado. Devido à sua natureza macia e casca fina, a manga é muito suscetível a amassados se não for manuseada corretamente.
Para os cachos em níveis baixos, o colhedor utiliza as mãos para colher cada fruta diretamente. Para as mangas no topo das árvores, os agricultores utilizam varas longas com uma bolsa de rede na ponta. Eles devem operar de forma rápida e precisa para garantir que a qualidade máxima da manga seja mantida. Diferente das mangas, utiliza-se maquinário especializado para processar abóboras rapidamente. Esta é uma colheitadeira e trituradora de abóboras. Ao operar, a máquina organiza as abóboras em fileiras retas para preparar a próxima fase de processamento. Uma vez na posição correta, uma grande roda dentada ergue cada abóbora e a envia para o interior da máquina. Ali, um tambor de trituração dividido em 4 partes esmaga a abóbora para separar todas as sementes internas. Todo o processo ocorre continuamente enquanto a máquina se desloca pelo campo. As sementes de abóbora são então coletadas para uso alimentar. O destino final é o amendoal. Os agricultores costumam usar máquinas vibradoras de árvores com grandes braços mecânicos. Ao operar, a máquina prende-se firmemente ao tronco e vibra intensamente por um instante, fazendo com que as amêndoas maduras caiam todas de uma vez no chão, como uma pequena chuva. Após secarem ao sol por alguns dias, trabalhadores operam uma varredora mecânica para reunir todas as amêndoas. Aquelas espalhadas pelo chão são empurradas para formar fileiras perfeitamente retas. Em seguida, uma máquina de sucção especializada entra em ação. Ela aspira todas as amêndoas reunidas e as transfere para um compartimento de carga. Daqui, as amêndoas estão prontas para serem transportadas para uma unidade de pré-processamento para as etapas posteriores à colheita. Por trás de milhões de toneladas de produtos agrícolas está uma combinação estreita entre gerações de experiência agrícola, disciplina de trabalho rigorosa e o apoio crescente de máquinas modernas. Cada decisão, cada ação, afeta diretamente a produtividade e a qualidade. Se você se interessa pelas histórias por trás dos campos e fábricas, não se esqueça de seguir o canal para continuar conosco nos próximos vídeos. Esta é uma máquina colhedora de batata doce. Na frente da máquina, o mecanismo de escavação opera como as mãos habilidosas de um fazendeiro experiente. Ele corta profundamente no solo logo abaixo das fileiras plantadas, erguendo suavemente os tubérculos de batata doce junto com a terra. Em seguida, o sistema de esteira rolante peneira e separa o solo dos tubérculos. As batatas doces peneiradas são então transportadas para a área de classificação. Ali, os trabalhadores inspecionam meticulosamente a qualidade de cada tubérculo, removendo raízes remanescentes e os danificados, antes de coletá-los em grandes sacos de malha na parte traseira. A combinação de tecnologia moderna e mãos humanas garante a máxima produtividade no processo de colheita. De acordo com estatísticas, a produção nacional de batata doce no Japão atingiu 715,8 milhões de quilogramas. Nosso próximo destino nesta jornada é a província de Okinawa, que produz 60% da produção de cana-de-açúcar do Japão. Essa cultura é amplamente cultivada devido à sua resistência a ventos fortes e à escassez de água.
No campo, a colheitadeira se move lentamente, com lâminas de corte na cabeça cortando a cana-de-açúcar rente à base com precisão impressionante. Logo em seguida, os rolos torcedores funcionam como mãos ágeis, puxando cada haste de cana para dentro da máquina, removendo as folhas velhas e retendo os caules robustos e ricos em açúcar. Os caules de cana processados continuam se movendo pelo corpo da máquina e são então direcionados diretamente para o tubo de descarga. Dali, o fluxo de cana é soprado diretamente para um grande saco de malha acoplado à traseira da máquina, pronto para transporte à fábrica de processamento. Nos últimos anos, em algumas fazendas grandes no Japão, robôs colhedores começaram a aparecer como um novo trabalhador. Essas máquinas são particularmente adequadas para frutas de tamanho pequeno a médio, como morangos, tomates ou tangerinas. No corpo do robô, um sistema de câmeras opera continuamente, escaneando cada fileira de plantas para identificar frutas maduras. Ao detectar o alvo, o braço robótico se estende suavemente, aproxima-se da fruta e a corta com um único movimento preciso. Cada fruta é então colocada em uma cesta de coleta no próprio corpo da máquina, limpa e sem danos. No entanto, o custo desses robôs colhedores é geralmente alto, com modelos premium chegando a 10 milhões de ienes. Ainda assim, muitos proprietários de fazendas estão dispostos a investir, pois acreditam que o futuro da agricultura japonesa estará ligado a braços robóticos tão diligentes quanto esses. A agricultura japonesa não se limita a vegetais e frutas, mas também é famosa pelo chá. A produção anual de chá desse país atinge 80 mil toneladas. As colheitadeiras são projetadas para serem largas o suficiente para abranger uma fileira inteira de chá em cada passagem. No centro da máquina há um sistema de lâminas rotativas de alta velocidade, responsável por cortar os brotos jovens de chá, consistindo em gemas e 2 folhas. Cada corte é afiado e preciso, evitando danos à planta e garantindo a uniformidade do produto. Logo após os brotos jovens serem cortados, um grande tubo de sucção puxa todo o chá fresco para o compartimento de armazenamento superior. Esse compartimento é dividido em vários sacos e gira continuamente para distribuir o chá uniformemente em cada um. Todo o processo ocorre rapidamente, economizando significativamente mão de obra e tempo. Em seguida, vamos observar como os fazendeiros japoneses colhem rabanetes. Em muitas fazendas, prioriza-se o uso de máquinas para aparar as folhas, facilitando a colheita e o transporte subsequentes de forma mais conveniente e fácil. Enquanto isso, a colheitadeira autopropulsada de rabanete branco oferece uma experiência completamente diferente. Os fazendeiros não precisam mais empurrar a máquina ao longo do campo.
Basta sentar no corpo da máquina e controlá-la enquanto ela desliza lentamente por cada fileira plantada. O mecanismo de pinça na frente segura firmemente as folhas e os caules de cada rabanete antes de arrancá-los rapidamente do solo. Logo em seguida, eles passam por uma lâmina de corte para remover as partes verdes superiores. Os rabanetes inteiros são então transferidos diretamente para a área de coleta traseira, onde os trabalhadores os organizam em recipientes preparados. O próximo produto é a cebola. O Japão produz mais de 1 milhão de toneladas de cebolas por ano, das quais 62% vem de Hokkaido. Na fazenda, a colheitadeira de cebolas inicia seu trabalho com um ritmo constante e poderoso. A lâmina de arrasto puxada por um trator cava gradualmente fundo na camada de solo, erguendo toda a terra contendo os bulbos de cebola acima da superfície do campo. As cebolas misturadas com solo e raízes secas são imediatamente levadas para a esteira vibratória traseira para uma limpeza preliminar. Dali, os bulbos de cebola continuam se movendo ao longo da esteira e são depositados no solo em fileiras longas e organizadas. Esse passo permite que as cebolas sequem naturalmente sob o sol. Após as cebolas secarem, outra máquina é acionada para coletá-las do campo. A máquina opera de forma eficiente, reunindo cada bulbo de cebola e despejando-os em grandes recipientes traseiros. O amendoim é uma das culturas principais do verão no Japão. Quando a colheitadeira opera, o mecanismo de escavação na frente arranca toda a planta de amendoim junto com os frutos do solo em uma única operação. Imediatamente, o sistema de pinça segura toda a planta e a transfere para a área de processamento central, separando os frutos de amendoim de forma rápida e limpa. Os caules e folhas excedentes são ejetados para a traseira da máquina. Após a debulha, os frutos de amendoim passam por um sistema de peneira vibratória para remover solo, raízes e impurezas. Finalmente, os frutos de amendoim limpos são levados para um grande compartimento de armazenamento na traseira da máquina. Graças à mecanização como essa nos últimos 5 anos, o Japão manteve uma colheita média de aproximadamente 20 mil toneladas de amendoim por ano. Em junho e julho, o Japão entra na temporada de colheita de trigo. Essa cultura é cultivada em mais de 62 mil hectares. A colheitadeira possui uma cabeça de corte extremamente larga, ampla o suficiente para varrer dezenas de fileiras de trigo em uma única passagem. Os caules e espigas são então imediatamente alimentados na máquina. Os componentes internos prosseguem com a debulha para separar os grãos das espigas e a ventilação para remover palha, cascas e farelo da porção de grãos. Os grãos de trigo limpos são então transferidos diretamente para o tanque de armazenamento no corpo da máquina. Esse tanque grande permite que a colheitadeira opere continuamente por longos períodos sem parar.
Quando cheio, a máquina estende um longo tubo de descarga, despejando um fluxo constante de grãos de trigo dourados em um caminhão-container, produzindo um som satisfatório de farfalhar. Em seguida, vamos examinar uma máquina de suporte para plantio de soja em ação. Essa máquina executa até 3 funções: formação de camalhões, cobertura com plástico e semeadura em lotes. Primeiro, a seção frontal ara o solo e molda camalhões elevados para garantir as melhores condições de drenagem. Em seguida, um rolo de filme plástico preto é desenrolado e esticado plano sobre a superfície de cada camalhão. Os rolos traseiros pressionam suavemente o filme para fixá-lo no campo. Logo após, ocorre o processo de semeadura. A máquina perfura buracos através do filme de cobertura e planta sementes de soja no solo com profundidade e espaçamento precisos. Os japoneses não só têm máquinas colhedeiras, mas também máquinas de plantio. Esta é uma máquina de plantio de batata doce semiautomática compacta. O fazendeiro controla a máquina ao longo de cada fileira de solo enquanto carrega continuamente estacas de batata doce no mecanismo de plantio. O pequeno arado da máquina cria buracos de plantio uniformes, e cada estaca é colocada na vala com profundidade e espaçamento completamente uniformes. Logo após, a roda traseira passa por cima, com a função de compactar e cobrir o solo fixando as estacas. Esse processo permite que os fazendeiros plantem estacas de batata doce muito mais rápido e uniformemente do que o método manual completo. Nosso próximo local é um campo de trigo sarraceno. Em operação, a cabeça da máquina gira continuamente, empurrando suavemente os caules maduros de trigo sarraceno em direção à lâmina de corte. A lâmina horizontal corta os caules rente ao solo, alimentando toda a planta na câmara de processamento interna. Ali, o processo de debulha é realizado para separar os grãos de trigo sarraceno dos caules e espigas. Em seguida, o sistema de peneiramento remove cascas e palha fina, retendo apenas os grãos de trigo sarraceno. Uma vez que todo o processo esteja concluído, os grãos de trigo sarraceno limpos são coletados e armazenados no compartimento da máquina. A palha e os resíduos restantes são ejetados para a traseira, deixando o campo limpo para o próximo ciclo de cultivo. Nos vastos campos de 1.200 hectares de milho no Japão, colheitadeiras de alta capacidade se tornam uma visão familiar a cada safra. Esse tipo de máquina é especializado na colheita de milho inteiro para produzir silagem como ração para o gado. Enquanto a máquina viaja ao longo das fileiras de milho, a cabeça de corte frontal corta rente à base e reúne os caules inteiros, folhas e espigas na câmara de processamento em um único movimento. Uma única passagem pode abranger até 4 fileiras, alcançando eficiência excepcional.
Dentro da câmara de processamento, o sistema de lâminas opera continuamente, picando as plantas de milho em pedaços pequenos. Logo em seguida, todo o material picado é empurrado para um grande tubo de sopro montado no topo do corpo da máquina. Dali, o fluxo de milho picado é descarregado no compartimento de um caminhão que viaja paralelamente ao lado. Outra cultura amplamente cultivada no Japão é o arroz. Nos últimos 5 anos, a produção média de arroz desse país atingiu 10,4 milhões de toneladas. A máquina comumente usada é a colheitadeira debulhadora combinada. A lâmina frontal varre uniformemente, cortando os caules de arroz dourados maduros em um único golpe. Todo o material vegetal recém-cortado é imediatamente alimentado no interior, onde o sistema de debulha e peneiramento opera continuamente para separar os grãos da palha. Os grãos de arroz limpos são rapidamente transferidos para o tanque de armazenamento interno. Enquanto isso, a palha e os resíduos são soprados com força para a traseira, formando uma camada longa e uniforme como cobertura no campo. E então, quando o tanque interno da máquina estiver cheio, o tubo de descarga de grãos é ativado. Um fluxo poderoso de arroz desce para o compartimento do caminhão estacionado próximo. A beterraba-açúcar também é uma cultura agrícola comumente colhida por máquinas. Todas as manhãs, a colheitadeira de beterraba-açúcar avança devagar e com firmeza, iniciando o trabalho com lâminas rotativas na frente. Elas cortam suavemente, aparando as copas verdes de forma limpa, enquanto um mecanismo de elevação especializado ergue imediatamente cada beterraba do solo sem arranhá-las. Logo em seguida, as beterrabas limpas são colocadas em uma esteira rolante e deslizam uniformemente para cima. Todas são transferidas diretamente para os compartimentos de armazenamento, criando uma cadeia de colheita contínua, suave e extremamente eficiente. Em seguida, vamos ver como uma transplantadeira automática de vegetais opera. Essa máquina é extremamente adequada para plantar vegetais alongados, como cebolinha ou cebola de rabo. Enquanto o fazendeiro direciona suavemente o caminho, o mecanismo de plantio começa a operar. Cada muda é colocada na vala do solo com intervalos uniformes, como linhas retas em uma página. Logo atrás, rodas pequenas passam suavemente, mas com firmeza, compactando o solo ao redor das raízes para estabilizar as plantas. Graças a esse processo automatizado, a transplantadeira de vegetais aumenta a velocidade de plantio, garante a densidade das plantas e reduz significativamente a mão de obra. Para promover o crescimento saudável das culturas, muitos proprietários de fazendas investiram em pulverizadores modernos. Essa máquina pode ser usada para irrigação ou aplicação de pesticidas. A máquina é equipada com rodas para se mover ao longo das fileiras de plantas. O componente mais importante é um sistema complexo de bicos de pulverização montado em uma estrutura metálica alta. Esses bicos são dispostos em múltiplos níveis, permitindo que a solução cubra toda a copa das plantas, incluindo os ramos mais altos.
Para culturas de baixa altura, como feijão verde, pode-se usar plataformas de trabalho autopropulsadas para auxiliar na colheita. Enquanto a máquina se move, 2 operadores podem sentar confortavelmente para colher feijão verde das videiras trepadeiras dos 2 lados sem precisar se curvar. Os recipientes também estão pré-instalados no corpo da máquina, permitindo que os colhedores depositem os produtos colhidos imediatamente. Graças a esse suporte, o processo de colheita de feijão verde ocorre rapidamente e com menos fadiga para os trabalhadores. Finalmente, vamos observar como uma transplantadeira de arroz opera. Essa máquina carrega uma longa fileira de bandejas de mudas. Cada bandeja de mudas é continuamente alimentada no mecanismo de plantio. Ali, a máquina separa automaticamente pequenos tufos de mudas e os insere diretamente na lama macia, criando fileiras retas de mudas em uma única passagem. Com o auxílio dessa máquina, os fazendeiros não precisam mais se curvar e wadar na lama por horas para plantar mudas, mas os campos ainda aparecem verdejantes e uniformes, como se fossem cuidados pelas mãos mais meticulosas. Pelo que acabamos de testemunhar, fica claro que a agricultura japonesa superou em muito o conceito de cultivo tradicional. Eles demonstraram que, com tecnologia adequada e pensamento inovador, limitações de terreno e mão de obra podem se tornar impulsionadores para o progresso. Você acha que modelos de alta tecnologia como esse poderiam ser amplamente adotados em outros países, especialmente aqueles com escalas de fazendas maiores e condições diferentes? Se você achou este vídeo útil, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos sobre tecnologia agrícola ao redor do mundo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.